Falar da história do Irã é falar de uma nação milenar. Já na antiguidade, Ciro o Grande, considerado um grande rei humanista, já que os povos que viviam sob o seu domínio tinham suas liberdades, liberdade religiosa, liberdade de manter a sua cultura, o que era algo improvável para um rei ou imperador na antiguidade. Ciro é considerado o fundador da dinastia Aquemênida, talvez a dinastia mais famosa do Império Persa, e ele também mostrou o seu humanismo ao libertar os judeus que viviam cativos na região ali da Pérsia. Na verdade, esses judeus haviam sido levados pelo rei babilônico Nabucodonosor, e aí quando o Império Medo-Persa conquista a Babilônia, herda ali os súditos de Nabucodonosor. E aí o Ciro, inclusive com uma profecia bíblica que vai dizer que Deus o escolheu pessoalmente para libertar os judeus, vai de fato assinar um decreto, e esse decreto vai permitir que os judeus voltem à sua terra e reconstruam ali a sua vida como judeus livres. O Ciro é um rei extremamente moderno para aquela época. Várias dinastias sucederam-se ao longo da história do Irã. Nós temos, por exemplo, a dinastia Sassânida, que foi a última dinastia persa pré-islâmica e que governou de 224 a 651 depois de Cristo. Então foi a última dinastia persa antes de ser conquistada ali pelos exércitos de Maomé. A dinastia Qajar foi a penúltima dinastia do Irã. Ela reina ali no século XIX, início do século XX, e essa dinastia ela vai passar por alguns processos, principalmente a questão da intervenção de duas potências à época que dominavam ali, tinham muitos interesses nas terras do que é o Irã. A gente chama de grande jogo, que era a disputa que havia entre Grã-Bretanha e o Império Russo ali no século XIX. Eles disputavam a área ali da Ásia Central, da qual o Irã faz parte. A gente vai ter vários conflitos ali entre Rússia e Irã durante o século XIX. O Irã, inclusive, tendo perdas territoriais, né? Ele vai perder ali para a Rússia os territórios do que seriam hoje aí a Geórgia, o Azerbaijão, a Armênia e o Daguestão. Então, há muitas disputas ali no século XIX com os grandes impérios. Aliás, o século XIX é o século ali, né, do auge dos grandes impérios, Império Austro-Húngaro, Império Russo, Império Britânico. Então, essas disputas territoriais eram muito comuns naquela época. No início do século XX, o Irã vai passar por uma revolução constitucional. Lembrando que os reis eram monarcas sem nenhum tipo de freio, né? Eles eram monarcas autocráticos, digamos assim. E a dinastia Qajar, que é a penúltima antes da Revolução Iraniana de 1979, ela não era uma monarquia constitucional ainda. Só que aí a situação vai ficando muito difícil no Irã do início do século XX. As pessoas percebem a autocracia daquela monarquia, a corrupção do governo dos Qajares. A gente tem aí uma questão também muito importante, é que a interferência de Rússia e Grã-Bretanha também é algo que deixa os iranianos muito chateados, digamos assim, porque eles querem a soberania de seu país. E aí vários grupos se reúnem em torno da ideia de uma constituição e freios para que essa monarquia possa dar alguma satisfação à população iraniana. Você vai ter grupos de religiosos, secularistas, você vai ter empreendedores, todo tipo de gente juntos ali, unidos no mesmo objetivo. Todos eles constitucionalistas, desejam uma constituição para o Irã e que essa Constituição possa levar em conta os interesses do povo e diminuir o poder dos autocratas ali, né, dos integrantes da dinastia Qajar. Então, a gente tem aí o que se chama de Revolução Constitucional. Ela vai de 1905 a 1911, é um período realmente de muita agitação social e política no Irã. Ela estabelece uma Constituição e um parlamento. E aí há a questão da limitação, né, de modo efetivo do poder da dinastia Qajar. A gente tem também um ponto importante aí,
como eu já mencionei, os interesses de Rússia e Grã-Bretanha. A gente tem um domínio efetivo dessas duas potências em relação ao Irã. Por exemplo, a Rússia fica ali concentrada no norte do país e os britânicos ficam com o sul do território iraniano, isso no início do século XX. O que acontece é que, em 1921, diplomatas britânicos vão dar o seu apoio a um oficial iraniano da Brigada Cosaca Persa, chamado Reza Khan, e esse vai dar um golpe no ano de 1921 e assumir o controle de todas as forças militares no Irã. O Reza Khan é o pai daquele que seria o último monarca, digamos assim, do Irã antes da Revolução de 1979, que é o Mohammad Pahlavi, de quem eu vou falar mais na frente. Então, em 1921, há esse golpe, o Reza Khan assume o controle de todas as forças militares no Irã. Entre 1921 e 1925, o Reza Khan, ele é primeiro-ministro e ministro da guerra. Primeiro ele é o ministro da guerra e mais na frente ele assume como primeiro-ministro do Ahmad Shah, que seria o último governante da dinastia Qajar. E aí o Reza Khan vai construir um exército muito leal a ele e absolutamente exclusivista. Esse exército vai ser exclusivo do Reza Khan. Ele também consegue criar, né, uma certa ordem política no Irã, porque durante muitos anos o Irã sempre esteve envolvido em algum tipo de turbulência, isso sem mencionar na interferência das duas grandes potências, Rússia e Grã-Bretanha. E aí, de maneira inicialmente o Reza Khan, ele deseja se declarar presidente no estilo ali do presidente nacionalista secular da Turquia, o Mustafa Kemal Atatürk, né? Lembrando que a Turquia no início do século XX, ela vai sair dali, né, do que se chamava de Império Otomano, que era um império realmente religioso, também baseado nos conceitos ali do Islã. E aí, quando Atatürk ele toma conta da Turquia, ele se torna ali o líder turco, ele vai criar uma linha secularista para a Turquia, para se afastar bastante do passado otomano. Então, a princípio, o Reza Khan pensa em seguir esse mesmo exemplo do Mustafa Kemal, seguir um governo secularista, modernizante, né, a cara daquilo que se via no início do século XX. Mas aí essa atitude dele foi bastante contestada pelos ulemais xiitas, né, líderes clérigos religiosos do Islã xiita. E aí é compreensível porque historicamente, né, a religião islâmica está muito forte ali na questão do poder, né, nos países do Oriente Médio. Então é compreensível que houvesse ali críticas em relação a um governo totalmente secularista, secular. E aí, em vez disso, ele não vai fazer essa linha aí do presidente secularista, ele vai depor o monarca, o último monarca da dinastia Qajar, o Ahmad Shah, no ano de 1925. E aí ele vai se coroar, vai coroar a si mesmo como o novo, não é, rei, o novo monarca, o novo Shah, que é o título que os reis persas ali, ou iranianos, assumem. Então ele vai se coroar, né, coroar ali a si mesmo como Reza Shah Pahlavi. Ele vai dar uma mudança aí, né, fazer uma mudança no seu nome de Reza Khan para Reza Shah Pahlavi, dando início à dinastia Pahlavi, que vai ser a última dinastia do Irã antes da Revolução de 1979, né? O Irã vai deixar de ser uma monarquia a partir ali da Revolução. Então, o Reza Shah, o antigo Reza Khan, ele implementa uma série de reformas para modernizar o Irã, e isso inclui a construção da ferrovia transiraniana, a emancipação das mulheres, a revitalização das finanças do país. Ele tem essa pegada aí secularista, que era muito forte no início do século XX, né, os governantes quererem modernizar os países e transformá-los cada vez mais em redutos secularistas, sem haver uma ligação com algum tipo de moralidade religiosa. Mas isso é um pouco difícil de se fazer no Oriente Médio, porque a religião está muito próxima da questão política, mesmo que os governantes não queiram aceitar essa realidade. O Reza Khan busca fortalecer o governo central e aí ele vai centralizando cada vez mais o poder na sua pessoa, o que leva a conflitos com as tribos nômades e outras autoridades locais. Lembrando que o Irã é um país extremamente imenso, né? Extremamente complexo em relação às suas populações. A gente tem algumas
alguns grupos populacionais ali que vivem de maneira um pouco mais distante, né, do governo central. Então, a centralização do poder na pessoa do Reza Khan causou problemas com essas lideranças, né, essas autoridades locais, esses povos que vivem um pouco mais afastados, de maneira quase que independente do centro, né, do governo central. A política externa de Reza Khan foi marcada por tentativas de equilibrar a influência de Grã-Bretanha e de União Soviética, lembrando que o Irã sempre ficou ali à mercê dessas duas potências, e por mais que aos poucos esse relacionamento fosse se distanciando, mas ainda nessa época, no início do século XX, a gente tem de fato ainda uma influência muito grande desses dois países. Então as resoluções, as decisões políticas internas do Irã sempre levavam em consideração o papel dessas duas potências. Em agosto de 1941, vai haver ali uma invasão anglo-soviética. Grã-Bretanha e União Soviética vão invadir o Irã, e isso por uma questão bem estratégica ali. A invasão anglo-soviética, ela foi uma operação militar que foi conduzida, como eu já mencionei, pelos dois, né, pela Grã-Bretanha e a União Soviética, para tentar proteger os campos de petróleo e as linhas de suprimento das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Porque para passar para a União Soviética, quando estava havendo um combate entre os nazistas e os aliados ali, era preciso usar ali o território do Irã. Então, o Irã, que se declara neutro na guerra, né, tem uma contradição aí, porque apesar dessa suposta neutralidade, havia um relacionamento próximo entre o Shah do Irã, entre o Reza Khan e o governo nazista e os alemães. Isso seria muito mais por uma questão de tentar conectar-se com um terceiro ponto ali, já que havia disputa entre Grã-Bretanha e União Soviética. O Shah aparentemente tentou fazer uma conexão com outro elemento, no caso os nazistas, né? Havia relações ali de comércio, havia uma presença forte, uma influência forte dos alemães no Irã à época. Então, as forças aliadas, elas invadem porque elas têm preocupações com a crescente influência dos alemães no país. E aí também essa necessidade estratégica, né, de garantir uma passagem segura dos suprimentos para a União Soviética. Então, o Reza Khan foi obrigado a abdicar em favor de seu filho, Mohammad Pahlavi. Reza Khan, depois de ser obrigado pelos aliados a abdicar do seu trono, ele vai para o exílio no continente africano, onde ele falece, né, em 1944. Então, esse vai ser um momento chave, crucial, porque o filho, o Mohammad Pahlavi, ele vai assumir, não é, aí o poder, e vai ser um momento bastante complexo também, e vai culminar na Revolução de 1979, e aí a gente vai perceber os desdobramentos, né, até hoje aí dessa revolução que transformou o Irã num pária internacional, um país extremamente isolado, né, um país que parou no tempo devido à forma como o governo, né, a teocracia iraniana conduz o país no cenário internacional. Mohammad Pahlavi assume o governo iraniano após a abdicação forçada de seu pai, e já no início dos anos de 1950 há uma luta pelo controle do governo iraniano entre o Shah, Mohammad Pahlavi, e Mohammad Mossadegh, um nacionalista iraniano. Em março de 1941, Mossadegh garante a aprovação de um projeto de lei no parlamento iraniano para nacionalizar a indústria petrolífera iraniana. O poder de Mossadegh cresce tanto que no fim de abril, Mohammad é obrigado a nomear o Mossadegh como primeiro-ministro. O Shah nomeia Mossadegh como primeiro-ministro a contragosto. Seguiu-se um período de 2 anos de muita tensão e muitos conflitos. Em agosto de 1953, Mohammad Pahlavi tenta e não consegue demitir Mossadegh. E após o início de tumultos, o Shah foge do país. A pressão ficou tão grande que Mohammad Pahlavi foge do Irã. Alguns dias depois, os oponentes de Mossadegh, com apoio secreto e a assistência de Reino Unido e Estados Unidos, restauram o Mohammad Pahlavi no poder depois de um golpe ali perpetrado por Estados Unidos e Reino Unido. Durante o governo de Mohammad Pahlavi, a nacionalização da indústria petrolífera foi nominalmente mantida.
ainda que em 1954 o Irã tenha firmado um acordo para dividir as receitas com um consórcio internacional recém-formado e que era responsável pela gestão da produção de petróleo. Com a ajuda dos Estados Unidos, Mohamed Pahlavi passou a realizar um programa de desenvolvimento nacional que se chamou Revolução Branca. Esse programa incluía a construção de uma rede rodoviária, uma rede ferroviária e uma área expandida, uma série de projetos de barragens e irrigação, a erradicação de doenças como a malária e o incentivo e apoio ao crescimento industrial e reforma agrária. Os pobres que viviam nas zonas rurais e a classe trabalhadora urbana apoiavam a Revolução Branca, mas o Shah enfrentou críticas contínuas daqueles que achavam que as reformas não avançaram rápido o suficiente. Havia também críticas religiosas daqueles que acreditavam que a ocidentalização promovida pelo Shah Mohammad Pahlavi era antiética em relação ao Islã. A oposição ao próprio Shah se baseava em seu governo autocrático, na corrupção que o Mohammad Pahlavi desenvolvia e na distribuição desigual da riqueza do petróleo, sem falar na ocidentalização forçada e nas atividades da SAVAK, a polícia secreta que perseguia e fazia todo tipo de atrocidade para suprimir a dissidência e a oposição ao governo do Shah. Esses aspectos negativos do governo do Shah tornaram-se muito acentuados depois que o Irã começou a obter maiores receitas de suas exportações de petróleo a partir do ano de 1973. A insatisfação generalizada entre as classes mais baixas, os clérigos xiitas, comerciantes de bazar e estudantes levou, em 1978, ao crescimento do apoio ao Ayatollah Ruhollah Khomeini, um líder religioso xiita que vivia no exílio em Paris. Tumultos e muitos tumultos nas principais cidades do Irã derrubaram 4 governos sucessivos à medida que a Revolução Iraniana ganhava força. Em 16 de janeiro de 1979, o Shah deixa o país e Khomeini assume o controle. Embora o Shah não tenha abdicado, um referendo resultou na declaração em 1º de abril de 1979 de uma república islâmica no Irã. O Shah viajou para o Egito, depois ao Marrocos, Bahamas e México, antes de entrar nos Estados Unidos em outubro de 79. O Shah, na verdade, precisava de um tratamento médico, já que estava sofrendo de um câncer linfático. 2 semanas depois, militantes iranianos tomaram a embaixada americana em Teherã, a capital do Irã, e fizeram reféns mais de 50 americanos, exigindo a extradição do Shah em troca da libertação dos reféns. A extradição foi recusada, mas o Shah mais tarde partiu para o Panamá e depois para o Cairo, onde recebeu asilo do então presidente egípcio Anwar Sadat.